Oi, pessoal, bem-vindo aí no nosso papo de segunda. O papo hoje vai ser sobre aromaterapia e reflexoterapia com uma mega convidada. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Vai ser um papo super gostoso aí. Aí, já entrou alguém? Tudo bem? Eu espero aí ter um retorno. O som tá legal, o áudio tá legal. Se vocês puderem escrever aí para me saber se tá tudo bem. Oi, Aninha. Responde para mim se o áudio tá legal. Oi, Claudete. Isadora. Ai, obrigada. Boa tarde. Então, como eu estava dizendo, o nosso papo hoje vai ser com a Super Luciana Rocha, né? O nosso papo de segunda. Ela é reflexoterapeuta, aromaterapeuta e nós vamos ter um papo bem legal. Eu vou chamar ela aqui agora. Chamei, deixa eu voltar aqui para a live. Ela já deve estar entrando. Sim. Essa hora eu fico tensa, eu confesso. Lu, nós ainda não estamos te enxergando Oi. aqui. Oi, Oi. Celi. Oi, agora eu tô te enxergando. Tudo bem, Lu? Tudo jóia. Agora caiu a ficha, né? Aí fica naquela tensão. É, a gente dá uma certa ansiedade, né? Mas é uma ansiedade boa. É, me conta Ah, é, como com que tá o certeza. tempo aí no Rio de Janeiro. Você tá no Rio de Janeiro? Tô no Rio, o tempo tá ótimo. Abril, não choveu e já voltou o calor. E vai ter carnaval. E vai ter carnaval. Carnaval fora de época, né? Mas antes tarde do que Ah, nunca. mas tem que ter. Ah, mas tem que ter. É, tá certo. São muitas famílias, né, aí envolvidas com o E carnaval. dependem. O carnaval, na verdade, é uma indústria, não é simplesmente uma diversão, é uma indústria. E aí ele precisa se movimentar. São praticamente um ano e meio, né? Que fica muito defasado. Então precisa, não tem jeito. Né? Graças a Deus. Bom, pessoal, hoje então eu vou convidar, ó, né, a minha convidada de hoje, a Luciana Rocha. É, fala um pouquinho para nós, Lu, quem é você? Quem é a Luciana Rocha? Então, eu vou até eu até tentei dar um spoiler na nossa chamada, arquitetando esse papo, mas inicialmente eu sou arquiteta, assim como a nossa professora, e desde 2017 eu tento já me organizar para migrar, não de profissão, mas de tarefas de operação mesmo. Queria mudar o estilo de trabalho. Tentei até deixar de ser arquiteta, mas está no sangue, não consigo. E agreguei à arquitetura outras habilidades. E hoje eu sou arquiteta terapeuta. E por isso que é a arquiterapia. E é muito bacana, né? Semana passada a gente, né, o papo de segunda foi com a Roseli e ela não é arquiteta, mas está aí fazendo um trabalho de radiestesia bacana, Feng Shui, e é um Isso ramo novo que está se abrindo aí para arquitetura, que é bem bacana, né? eu hoje também atendo com o Feng Shui e aromaterapia, mas é uma outra linha, porque o Feng Shui é muito, muito extenso. Eu estudo Feng Shui desde 99. Eu simplesmente agreguei tudo o que eu tinha já de estudos
e aflorei. A Reflexo, para mim, ela veio através da Chantala, que eu fiz o cursinho de Chantala quando eu estava grávida, para eu poder fazer nos meus filhos. Então, na verdade, começou a engatinhar por aí. E o Feng Shui eu já conhecia desde a época da faculdade. A aromaterapia a gente já ouvia falar, mas não trabalhava. Eu acabei fazendo disso tudo novas profissões, novos ramos da minha arquitetura. E aí os caminhos vão aparecendo, né? Não tem jeito. Apareceu você, acho que a Sânia entrou aí. A Eu tenho uma Sânia, gratidão muito grande com a Sânia, porque foi a Sânia que me convidou para o nosso grupo fechado, o nosso cursinho VIP. E aí tudo as coisas foram surgiu com o acontecendo. pezinho. Deixa eu Com o mostrar aqui pezinho. meu pezinho que deu uma rachadinha aqui no mindinho, mas é porque ele tá Eita! com problemas aí, né, na confiança. Mas, É, né, por isso a gente aqui coloca a uma rachadura veio tala, no dente. coloca uma bergamota que a gente consegue resolver. E foi muito bacana, né? Porque a maioria do pessoal que já está aqui na live, que vai assistir depois, já conhecem a minha história como professora de reflexo, mas eu adoro repetir, então eu vou repetir. Que foi essa turminha, Sânia, Lu e, né, e mais algumas, muitas outras que montaram um grupinho fechado e me fizeram um VIP. convite, né? Me mandaram esse presente lindo com o convite. E aí tudo começou, né? Foi o quê? Uns 2 anos e meio atrás, quase 3 já, né? Foi na pandemia. Foi exatamente Bem na no pandemia. A gente foi princípio, se falando por zap e vambora. né? E foi. E você foi montando o curso, que Aí a o gente vai universo é buscando, fantástico. vai tentando melhorar e o negócio vai ficando sério, né? O certificado. E aí a gente começa. Mas voltando aqui, então, a Vamos lá. arquiterapia vem dessa união, então, da arquitetura com a Vem dessa terapia. união de uma série de coisas. Eu tenho muita habilidade com a mão, sempre fui bordadeira, gosto de pintar, sou arquiteta, sou da época da prancheta ainda, Ai, eu também sou. de né? Somos contemporâneos. Sou da época da prancheta, então eu tenho muita habilidade com a mão. A Reflexo, quando ela chegou para mim nesse molde reflexo, nesse molde profissional, não foi assustador. A técnica em si não foi assustadora, mas o que é mais assustador e é incrível é quando você põe a sua habilidade na prática e você tem um retorno do cliente, né? Você acha que você só está fazendo o seu trivial ali, só fazendo o que você aprendeu, aplicando a sua técnica, e daqui a pouco você recebe um áudio dizendo: o que você fez comigo? Como eu ouvi de uma amiga também de turma de aromaterapia, que eu acho que ela está assistindo, que é a Ellen, falou assim: que bruxaria que você fez comigo? Eu falei: não fiz nada, não fiz nada. E na verdade a gente só usa a prática e a técnica. Aliás, a gente põe a técnica na prática. Então, e nada além do que a gente vai fazendo aos poucos. Isso é E muito eu tenho bacana, né? a base da. Exato, eu tenho a base da. Ó, a Ellen, HC terapia. O que eu ainda agrego a aromaterapia, porque eu fiz como base de todos os meus atendimentos aqui a aromaterapia. Então você consegue não potencializar, mas integrar ainda mais os efeitos posteriores a uma sessão dessa. É porque a gente vai agregando toda uma vivência que a gente teve, né? Assim,
não só dos cursos, mas uma vivência da vida, né? Eu lembro muito assim das coisas que a minha avó falava. E eu tenho uma tia, tadinha, ela já até é falecida, tia Naí, que a minha mãe até brincava: nossa, a gente não pode falar nada perto da tua tia, que ela vem com uma erva para É, não, digerir. comigo é mais ou menos assim. Não pode falar nada que eu já trago um óleo. Eu falei, olha, isso aqui eu acho que vai resolver. Me dá teu pé aí, me dá o pé. E, E aí a gente vai botando isso na prática e a gente vai fazendo isso a nossa vida. E, e a gente, assim, fica sendo natural. Assim como olhar uma obra, olhar um projeto é natural, olhar um pé, ah, analisar. A pessoa às vezes fala assim: ah, eu tô com uma dor de cabeça. Aí você não fala nada, você só fica olhando assim: o que que eu posso fazer para melhorar essa dor de cabeça? Aí a vontade é: me dá o pé aí, vamos, me dá o pé. né? E aí eu sempre falo no final dos meus atendimentos: olha, você corre o risco de ficar muito bem. Porque às vezes nós somos considerados curandeiros e porque quando você usa a sua técnica, quando você usa você e, e aplicando uma técnica que teoricamente é invisível, você não toma um remédio, você não toma um nada, você não passa um nada, você você vai para o nível de curandeiro, né? Então Na verdade, eu tento tirar essa. tudo que as pessoas não conseguem explicar o que, que acontece com elas, elas falam que é curandeira. Na verdade, é E isso que aí eu falo, acontece, olha, você corre o risco de ficar bem. Você corre o risco de não ter mais essa dor de cabeça. né? Eu falo Então a assim, gente tenta. melhorar, melhora. Mas se não acontecer nada com você, pelo menos gostoso é. Porque os clientes, né, os pacientes, eles têm que se entregar ali ao tratamento também, né? Porque a gente tem aquela troca de energia, tem a questão energética, tem a questão da aceitação que tem que ter do tratamento, porque você pode tomar. Por isso é que a gente fala muito em placebo, né? A medicina tradicional fala em placebo. Porque se você não tomar aquele remédio acreditando que ele vai te fazer bem, ele também não faz bem. Então é muita questão assim da nossa força da mente, do nosso querer melhorar, querer mudar, aceitar a transformação. Alguém falou que travou, será que travou para todo mundo? Bom, para mim não. Não, para mim também não. Então vamos É. continuar. Se alguém mais estiver travado aí, avisa a gente. Avisa aí que travou. É que a gente está no papo. Aqui, foi a Cris. Tá travado ainda, Cris? Tenta sair da live e entrar de novo. A gente te espera, vai lá. Que às vezes é a internet, tá? Mas espero que eu tenha travado pelo menos bonitinho aí no vídeo, né? Tem vezes que a gente trava com Acho o que foi olho só para ela. torto, ninguém A merece. Eu fico Vivi com tá vontade falando de que não. processar. Deve ter sido a internet dela. Se ela sair e entrar de novo, melhora. Mas voltando aqui então ao nosso papo, então você é arquiteto, somos colegas, né? Eu também sou arquiteta. Então, mas só que eu trabalhei muito pouco tempo como arquiteta. Eu e meu marido, a gente até brinca que, na verdade, a minha faculdade de arquitetura foi só para conhecer ele, né? Porque, assim, eu amo arquitetura, mas aquela vocação de trabalhar com arquitetura eu não tenho, não. Então, eu deixei para ele, eu doei a minha parte para ele. Então, o arquiteto aqui de casa é ele. Mas essa parte do cuidar, do acolher, é minha. Então, por isso é que eu fiz a mudança aí de profissão, né? Graças a Deus, porque eu me encontrei.
E você, como assim? Você trabalhava em uma grande empresa e de repente, eu até brinquei, trocou o escritório pelo consultório. Achei isso ótimo e vou usar isso como meu bordão. E é exatamente isso. Eu dormi empregada e acordei desempregada. Aliás, eu terminei um ano empregada e comecei um novo ano desempregada. Isso foi em 2021. A minha demissão foi dia 4 de janeiro de 2021. E aí, tudo que eu imaginava, tudo que eu estava me planejando desde 2017, na verdade não deu em nada. Não deu em nada, mais ou menos. Eu já tinha tudo esquematizado, planejado, mas não tinha operacionalizado porque ainda não estava na época. Mas, na verdade, não somos nós que definimos qual é a real época. E eu decidi, ou vai ou racha. Eu já tenho carga, tenho conhecimento suficiente para me para traçar meu novo caminho. E assim foi. Eu É óbvio. que tem vezes que Deus dá uma empurradinha, né? A gente não entende muito, mas ele dá uma Na verdade, foi um empurradinha. pontapé, né? Foi aquele pontapé que vai, empurrou no abismo e falou: se vira! E vai! E é E bacana, foi! porque olha como que foi abrindo os caminhos, né? Agora no consultório. E de repente vem aí até um convite de ministrar aulas também de aromaterapia, né? Que eu tô sabendo. Olha, Então você conta eu um já pouquinho então para sou. nós da Luciana, professora de aroma, é só na aromaterapia? Não, eu faço a integração do Feng Shui com a aromaterapia. Na verdade, isso é possível, porque os óleos essenciais são produtos naturais e e emitem frequência, então, com isso, você consegue alterar a frequência do ambiente. E o Feng Shui existem 9 áreas que são correlacionadas com nossas áreas pessoais, e você consegue materializar essas áreas no seu espaço. Então, vou contar um caso muito rápido aqui, que em 2017, quando eu já imaginava que a situação na empresa que eu trabalhava fosse já começasse a se modificar, eu conhecendo o Feng Shui desde 99, só ativei um Gua na minha casa foi o guarda dos amigos que ajudam. E, na verdade, tudo aconteceu desde novembro de 2017 até hoje. Esse guá continua lá ativado. Foram os amigos que me ajudaram. Foram a minha cunhada que me apresentou a aromaterapia e eu entrei num curso de formação e eu me formei e ela acabou nem se formando. Isso. Ah, acontece. Já fiz pós e ela não entregou ainda o trabalho final. Ah, a Sânia me chamou para um curso, para o seu curso, e eu consegui colocar em prática os conhecimentos que eu já tinha, porque eu já tinha feito outro curso de reflexo de reflexologia, já tinha estudado a reflexologia antes de entrar no seu curso, e depois eu fui fazer, eu acho que eu até mandei para você, fui fazer um outro curso aqui, um presencial para botar na prática, na prática, para tirar o medo de você poder ir. E foi acontecendo, e as pessoas me chamaram, e a minha coordenadora do curso de aromaterapia me chamou para monta o curso de aromaterapia com Feng Shui, e eu falei, caramba, não! Você, quando me chamou para fazer a parte da aromaterapia no seu curso, e daquela aula que a gente gravou, enfim, e as coisas foram acontecendo. Eu não posso te dizer exatamente que eu planejei tudo, não planejei absolutamente nada. O que eu tinha imaginado como coordenadora de obras, que tenho tudo organizado, era eu me aposentar e depois da aposentadoria eu começar a fazer atendimentos, mas
eu aluguei a sala e depois eu fui fazendo uma carteira de clientes e depois eu fui me divulgando e depois eu fui dando aula e o depois está acontecendo e hoje eu já fiz evento, dou aula, tô aqui com você, e a gente ainda troca figurinhas no grupo e a gente tá indo. Não é? Não, e eu falo para todo mundo assim, nossa, eu vou ficar no grupo até tal mês, gente. Aí chega o tal mês, eu sou Fala apegada, eu não isso. dou conta de sair do grupo. Aí tá eu lá no grupo. Mas E a gente vai e cada dia chega um cliente e a cada dia, cada cliente, mesmo que ele seja um cliente já fixo, é um desafio diário, né? Porque ele sai da sua cadeira, né? Minha cadeirinha está até aqui atrás. Ele sai da sua cadeira hoje, se ele voltar amanhã, ele volta completamente diferente de como ele saiu. Então, o que você acha que sabe hoje, amanhã você vai aprender tudo novamente. novamente. Então, é porque o cliente volta de um outro jeito e volta de uma outra maneira. E a aromaterapia, na verdade, eu levanto muito essa bandeira, a aromaterapia, ela pode ajudar a gente a equilibrar os diferentes que acontecem, os diferentes diários que acontecem na nossa vida. Então, quando o cliente chega aqui, a primeira coisa que eu pergunto é: e aí, como você está? Porque no como você está, se ele fala, tô bem, você já sabe que de repente tem alguma coisinha ali e quando você toca no pé, você tem a certeza que bem não é. A gente entra numa sintonia tão grande com o cliente que a gente consegue saber como que ele está na hora que ele pisa dentro do consultório, não é assim? Exatamente. Por um A energia que emana, você já consegue distinguir como é que está isso. E eu falo muito lá no grupo, né? Eu não tenho um cliente específico de um tratamento efetivo. Eu tenho alguns protocolos que eu já apliquei, o de enxaqueca. ah, Tenho uma menininha que você sabe que eu trato da tireoide, mas é um dia diferente do outro. Não posso dizer que há uma, um protocolo específico, mas eu te garanto que os exames delas estão ótimos, maravilhosos. E é um protocolo que é o meu desafio, que eu já te falei que eu vou montar um protocolo de hipertiroidismo, que envolve muito o emocional. Isso aí é uma tarefa para a Ellen falando que não dá para mentir, que a Luciana descobre tudo pelos pés. e descobre. Mas não é? É, e eu vou montar esse protocolo porque tem muita gente que é acometida por alguma disfunção de tireoide e às vezes não sabe e às vezes não tem a consciência de como o emocional e o físico eles estão totalmente interligados e totalmente separados. E a gente precisa não só tratar do físico, mas também tratar do emocional, seja ele em qualquer doença. E quando a E gente aí, vai dando aquela gotinha ali toda semana, né? Que eu falo que uma vez por semana já é o ideal. A gente vai sabendo que o cliente, às vezes, ele ainda não tem aquele problema, mas o emocional dele, se ele não tratar, ele vai conduzir para que ele tenha. Então, quando a gente começa a cuidar
a fazer uma dosezinha homeopática ali, né? Que toda semana, que a gente pega no pé, faz né, um estímulo em determinados pontos, então ele evita de ter um físico, um problema físico futuramente. E isso é o bacana. Exatamente. E você vê essa evolução, você vê essa melhora emocional e automaticamente a física, é, eu vou dizer para você, não tem preço. Eu choro toda vez. Ah, mas é de chorar mesmo, viu? É de chorar mesmo. Logo quando eu comecei a atender aí com a Reflexo, eu lembro que uma conhecida minha virou e falou assim: eu faço faxina na minha casa uma vez por semana. Se eu fizer reflexo, eu ainda vou precisar tomar um Dorflex, porque eu já tomo antes de fazer a faxina, porque eu sei que depois eu vou ter. Aí eu falei assim, que dia que você vai fazer a faxina? Ela falou amanhã. Eu falei, então vem cá hoje. Aí ela foi. Aí eu falei, vamos fazer uma reflexo e amanhã você não toma o Dorflex antes da faxina, você deixa para tomar depois. Aí passam uns 3 dias, ela me ligou. Eu não sei o que você fez, mas eu não tomei Dorflex. Aí eu falei, então já marca da semana que vem. Aproveita e marca. Porque é muito isso, na hora que você dá o estímulo nos órgãos. Para que você vai correr o risco de ter, sendo que você pode evitar? Exato! E fora que você pode ainda fazer um home care, digamos assim, que é o que eu faço aqui, o que eu gosto de fazer, eu adoro essa alquimia, de você levar, eu tenho esse protocolo de atendimento aqui, de você levar para casa, né, o cliente levar para casa o óleo, a sinergia que eu usei aqui. Então, você consegue prolongar essa, essa sensação de bem-estar. Mesmo que essa sinergia que eu usei para aquele momento, ela não seja para o dia seguinte, para 3 dias depois. Mas eu forço ao cliente a se vistoriar, a olhar para si, a parar 30 segundos e massagear o seu pé. Então, na verdade, esse olhar interno é que muitas vezes falta, né? E, e a gente está aqui justamente para ajudar. Você mesmo uma vez contou que chegou um cliente na sua sala, no seu consultório, e você falou assim: mas por que você está assim? E aí a pessoa começou a conversar, você começou a conversar com o cliente, e ela saiu de lá outra. E o pé estava todo congestionado e tudo mais. A gente sabe como é que acha o pé. E a pessoa já saiu e ela falou assim: não tinha pensado nisso. Eu lembro de você falar assim: a pessoa falou, eu não tinha pensado nisso. E é o que mais E é verdade. acontece, né? Como acontece ao inverso também, às vezes, porque o nosso corpo está sempre em movimento, né? Então, às vezes, a pessoa sai lá da clínica toda linda, relaxada, gostosa, né? Posta no Instagram, é o melhor momento do dia, aí é assaltada na porta. Ou passa uma pessoa na qual a energia não é muito legal. Acontece, pronto, perdeu, né? Grande parte ali do estímulo. Por isso é que é importante a gente renovar e ter esse cuidado de ir toda semana. Porque ir uma vez só não vai resolver nada, né? É um tratamento, então você sempre tem que e energia. Eu falo assim que é igual um copo d'água, né? Que tá ali pingando todo dia. Então, toda semana você vai lá, você põe um pouquinho assim de água. Só que você bebe só isso.
Então, na outra semana, seu copo já está um pouquinho cheio, na hora que você der mais um estímulo assim, e beber só assim, olha como que já cresceu o estímulo. E assim vai, até a gente conseguir uma evolução, no caso, conseguir alcançar um físico legal e o emocional legal, porque é o emocional que vai melhorar o físico, né? Não, eu não tenho dúvida disso. E é por isso que aqui, como eu tenho a minha base aromática, eu faço que eu costumo chamar aqui, né? Eu faço essa experiência aromática com o cliente para que ele sinta ainda mais à vontade. Porque o que acontece, Milene? Eu não tenho a prática em si, eu tenho muita habilidade, mas eu preciso ainda expandir a minha carteira de cliente. Quer dizer, precisa, precisa chegar essa minha atuação efetiva a muitos clientes para que eu possa, para que a gente possa divulgar isso ainda mais, porque a experiência aromática junto com uma reflexoterapia, ela contempla um tratamento completo, não só a reflexoterapia, mas são dois tratamentos em uma única sessão. E aí E eu forma ainda uma tenho aqui, técnica só, né? É um método. e eu é um método único. E, inclusive, eu ainda tenho, dá para ver essa luminária, que é uma luminária de cromoterapia. Então, eu acabo fazendo um tratamento holístico mesmo. É um holístico completão. É um X-tudo. E você consegue ter um retorno muito rápido. As pessoas precisam acreditar que isso é uma. Eu não sei, fugiu agora a palavra, mas as pessoas precisam acreditar que é um caminho viável para uma possibilidade de cura. Elas Eu não precisam digo nem de acreditar que é tratamento, real, mas né? é uma situação real. E é possível. E é possível. Eu estou aqui, estudo diariamente, não deixo de estudar, porque o meu objetivo, e a gente tem que sempre que ter um ou dois, mas basicamente eu tenho um objetivo que é fazer com que essa minha integralização de técnicas ela seja possível e que a medicina não seja que nós, né, os terapeutas holísticos, não sejamos tratados como inimigos, e sim a gente caminha junto com um tratamento médico frequente. E as pessoas confundem muito isso. Em nenhum momento eu falo que é para deixar de tomar um remédio, né? Tomar um remédio de enxaqueca. Não vai deixar de tomar um remédio de enxaqueca, mas vamos fazer um protocolo de enxaqueca, porque você corre o risco de não precisar mais tomar remédio. Isso. Mas a gente precisa, Eu acho precisa que são técnicas não invasivas, né? Então, quando a gente usa esses métodos não invasivos, a gente permite que o corpo use os medicamentos quando realmente forem necessários, porque a gente vai envelhecer. Exatamente. Então, põe aí, eu tô com um pouco mais de 40, então, então eu acredito que eu esteja mais ou menos na metade da minha vida. Então, eu vou ter mais ou menos uns 40 anos aí de vida. Porque estatisticamente as pessoas estão vivendo 80 e poucos anos. Então, quanto mais tempo eu evitar de tomar remédio agora, melhor o meu corpo vai ter aceitação desse remédio quando ele realmente estiver precisando, né? Quando eu era nova, na minha juventude, eu era doida para pintar meu cabelo, né? Fazer luz. Aí a minha mãe falava assim: não pinta agora, não, filha. Seu cabelo não precisa. Deixa para você pintar quando você já estiver precisando. Porque se você pintar agora, quando você precisar, ele já vai estar
todo machucado. E com o remédio é a mesma coisa. Então, aí, se você toma, vamos pôr aí um antibiótico, toda semana você está lá tomando antibiótico. Quando o seu corpo realmente precisar daquilo, o seu organismo já vai ter se acostumado com aquele medicamento, né? Os próprios médicos falam, não, vamos evitar, vamos com uma dose mais baixa, para depois, se caso necessário for, aumentar. Então, quanto mais a gente usar técnicas integrativas, holísticas, naturais, sem ter invasão para o nosso corpo, melhor, né? Pois é, e é o que eu defendo aqui. E é o que eu tento passar para todo mundo, para a gente tentar fazer com que nosso corpo realmente reaja para a nossa cura pessoal, né? De todas as nossas enfermidades. E a gente aprende isso, a gente sabe, a gente tem os nossos pontos reflexos no pé, a gente não consegue. O bom que seria que todo mundo morasse, nosso grupo VIP, todos morássemos numa mesma aldeia e uma fizesse reflexo uma na outra. Eu vejo, eu sinto falta disso, mas eu fico imaginando o bem que eu posso proporcionar com a minha técnica, que eu posso levar e o quanto isso é benéfico. E isso é muito bacana, né? Ô Lu, me conta uma Tá? coisa. Então, lá na sua clínica, no seu espaço, você atende com reflexo, com Na minha academia. aromaterapia, É. cromoterapia. A cromo, ela é, a partir do momento, a cromo é uma coisa muito interessante. A cromo, eu tenho um controle remoto daquela luminária, e a partir do momento que eu vou achando algum ponto, alguma disfunção dos pontos reflexos, que eu chamo assim, eu não gosto de chamar de bloqueio, eu aciono uma cor, porque automático você tem que linkar a alguma enfermidade ou então algum órgão, né? E aí você já vai fazendo aquela sequência na sua cabeça e você automaticamente vai pelos chakras, e enfim, a gente vai. Então é automático. O controle fica do meu lado, eu vou achando, o cliente nem precisa saber, eu já altero no que eu preciso potencializar naquela ação. E a cromoterapia, eu falo que é arquitetura pura, né? Física pura. Porque a natureza conta para nós, assim, por exemplo, a água tranquiliza. Que cor que a água é transparente, mas quando a gente está com água em abundância, que cor que ela fica? Azul, verde, água. E o que a água traz para nós? Tranquilidade, bem-estar. Assim como o verde, né? Porque eu brinco, por que as árvores são verdes? Porque o verde é a cura. Então, o que a gente precisa quando a gente está na natureza? A gente se cura, porque Exato. é um contato nosso com a natureza, né? A gente precisa, às vezes, parar um pouquinho e refletir pelos antigos, né? São Lourenço, nossa cidade querida, tem aquele magnífico Parque das Águas, que com aquelas águas medicinais e com aquele parque de natureza exuberante. Aquilo ali também era usado com aqui. Existe uma construção, para quem não conhece, existe uma construção dentro do Parque das Águas de São Lourenço, em Minas Gerais, no sul de Minas, que era chamado de balneário. E você tinha os tratamentos deste balneário eram exclusivamente com águas termais diretamente vindas da natureza e apenas o passeio no parque. Isso era tratamento. O passeio no parque era tratamento. Então,
não se ministrava remédio, se ministrava os banhos de água termal e os passeios no parque. No Então, momento que se para, né? Porque você tomar um remédio, é isso. Você pôs o remédio na boca e tomou. Na hora que você para um tratamento holístico, um tratamento de técnica integrativa, não, você para olhar para você. Então, você obrigatoriamente tem um tempo maior para você refletir sobre você, nas suas atitudes, no seu comportamento, né? Porque quando você não para olhar para você, você reflete só o comportamento do outro, né? Ah, o outro foi grosseiro, ah, o outro não tem paciência, mas o outro. Então, quando você para refletir sobre você, você acaba vendo que você também erra assim como o outro, que você não é perfeito assim como o outro. E aí é o nem o tempo, né? terapeuta é perfeito. E é o tempo que você precisa para você olhar para você, né? Isso é muito fantástico. E a cromoterapia, ela traz isso para a gente, né? A gente, por mais que os óleos essenciais tenham mais o cheiro da natureza, a cor, ela é muito significativa também. O verde, o amarelo, o vermelho que eu não uso, basicamente eu não uso vermelho aqui, acho que eu nunca nem precisei usar, Vermelho é a cor do mas fogo, né? Quando a gente encontra um fogo, a gente tem que geralmente correr dele, porque quem brinca com fogo se queima, né? pois é, mas aqui eu uso. O máximo que eu já usei foi o laranja. O vermelho só quando ela fica no pisca-pisca, só para fazer uma pequena introdução. Mas e os óleos essenciais agregados, você consegue. Imagina, potencializar isso tudo e ainda tendo a experiência aromática, porque não é só o óleo essencial no pé, você tem a experiência aromática para que você possa realmente internalizar isso. E fora as frequências energéticas que eu deixo tocando aqui, o cliente não precisa saber, acha que é uma música relaxante, mas é uma frequência energética que muda a frequência, inclusive, dos íons corporais. Então, a gente acaba conseguindo, eu tento fechar tudo, eu tento fazer um atendimento completo, por mais que doa, né? Porque eu falo que não é sempre uma massagem, às vezes dói, corre o As risco de pessoas doer. confundem reflexo, não é massagem, é estímulo, né? Pois é, e eu falo assim, olha, pode doer. E Mas não pode mas avisar antes, senão a pessoa já fica esperando a dor. mas não tem jeito. É mais que eu. Ô, Luiz, Eu deixa eu já te vi. perguntar, é uma pergunta, eu trabalho muito pouco com essências, assim, mas explica para nós qual que é a diferença da essência para o óleo essencial. Então, a essência que a gente chama é aquela essência que perfuma e ela não tem o efeito terapêutico. Ela é simplesmente um perfume. Ah, o óleo essencial e a essência é um produto sintético, exclusivamente sintético. Eu não vou dizer que é químico, porque os dois são produtos químicos, mas um é um químico sintético e o outro é o químico natural. E o químico natural, que é o óleo essencial, que é extraído diretamente da planta, é a essência da planta, por isso que é essencial, ele tem um efeito terapêutico. Para cada. Você tem, para cada. Existem zilhares de óleos essenciais disponíveis no mercado. E o Brasil hoje, ele é um dos precursores em algumas extrações, alecrim, laranja e alguns outros, capim-limão, manjericão. Hoje o Brasil é exportador de laranja, de óleo essencial de laranja doce, e a gente consegue fazer com que ele haja de forma terapêutica.
Então, eu vou dizer uma situação muito básica, mas para tratar a insônia, e eu não vou entrar em causa raiz, eu não vou entrar em efeito psicológico, mas eu vou dar só um item. A gente sugere o uso da lavanda para ativar o sono. E o efeito relaxante da lavanda faz com que você consiga relaxar e dormir. Não são todos os casos que são assim, eu não gosto de usar exemplo em óleo essencial, porque nunca é aquilo que realmente você acha que é. Mas a gente consegue tratar várias enfermidades, aliás, todas, inclusive amenizar alguns sintomas de câncer, com os óleos essenciais. Pegar aí Então, essa é a grande diferença. as campeãs aí nos consultórios, né? Ansiedade. De óleo essencial? Óleo essencial. Bom, aí. O Então, pessoal vamos de lá. casa quer dica também, né? Não, então, a gente precisa entender a causa da raiz da ansiedade. E aí eu vou falar outra dica, dica da professora. Os pés falam da onde vem essa ansiedade. Tá vendo, gente? Então, quem quiser trabalhar aí com aromaterapia, vem fazer o curso de reflexo também. A gente consegue entender da onde vem essa ansiedade. Não precisa falar, não precisa falar. Os pés vão te dizer. Se você não sabe falar, não tem problema, o pé diz. O pé e o nariz te entregam e você não precisa falar nada. Quando a gente consegue entender da onde é essa ansiedade, então a gente pode sim tratar com uma laranja, trazer um pouquinho da tangerina, que é aquele frescor gostoso, de trazer um pouquinho de alegria, porque às vezes é só uma tristeza passageira. Não é um caso. É uma tristeza que você está passando por um momento ruim. Às vezes, e que você pode, né, passando ali por um momento, uma mudança. uma alteração, uma mudança, e a gente tem um óleo que pode fazer uma aceitação melhor dessa mudança, uma raiva contida. Eu acho que eu falei muito quando eu fui demitida da empresa que eu trabalhava, eu fiquei com muita raiva, eu era um poço de raiva. E usei muito o limão para tirar essa raiva do meu fígado. E eu apertava muito o meu fígado de forma muito amorosa para que ele não fosse estimulado, para que eu tivesse mais raiva, mas para que eu eliminasse essa raiva. Então, eu não só usei o limão para ser um desintoxicante dessa raiva, mas também usei um gerânio para trazer um pouquinho mais de amor no coração e estimulei o meu coração para que não ficasse essa coisa involucrada no meu chakra cardíaco. E também usei o eucalipto. E apertei muito o meu pulmão para que essa tristeza não ficasse no meu pulmão. É importante a gente sentir as emoções. O que não pode é elas permanecerem ali por muito tempo. Então, nosso corpo é em movimento, as nossas emoções também também tem que estar em movimento, né? Porque a fila anda. A gente tem que liberar que é para chegar outro sentimento, né? E aí eu fiz esse tratamento comigo mesma. E depois disso tudo, usei uma laranja para dar uma amenizada, porque a laranja também, como um cítrico, ele é um excelente desintoxicante, todos os cítricos são, mas a laranja é acolhedora, mas continuei usando gerânio para acalmar aquele chakra cardíaco. E a gente precisa, hoje, por exemplo, eu estou com o eucalipto e o hortelã-pimenta para a gente respirar melhor, para pensar melhor,
para as palavras não fugirem e a gente ficar aqui ligado e Agora, falar assim, direitinho. lá na clínica Campeão, enxaqueca. Aí eu até brinco que enxaqueca é daquela pessoa que se cobra muito. Ela não cobra os outros, mas ela se cobra, né? Ai, por que que eu não dei conta? Ai, não é possível. Ela fala, que isso, eu sou tão da paz. Eu falo, dá o telefone, deixa eu ligar para alguém da sua família e perguntar, né? Então, então, dá uma dica aí pro pessoal de casa. Enxaqueca. Bom, enxaqueca. Eu tenho algumas dicas, é óbvio que não é uma coisa muito genérica, né? Mas enfim. Ah, eu tenho uma paciente que trata a enxaqueca e ela tem uma mágoa. Eu percebi que tem mágoa. Então, eu uso o eucalipto e já usei o cipreste também para deixar essa mágoa fluir. O cipreste é um ótimo. ah, ele é o desapega, ele é o OLX. Desapega, desapega. Então, para você desapegar dessa mágoa. O eucalipto, ele limpa fisicamente o pulmão. Ele faz você respirar melhor, ele faz você oxigenar o cérebro. Então, você, quando respira melhor, você pensa melhor, você fala melhor, você age melhor. Então, você começa a fazer. Para uma pessoa multifacetada, que faz tudo ao mesmo tempo agora, que é também, quando você acalma, você é uma das causas da enxaqueca que eu já comecei, pesquisei e é também. O capim-limão te ajuda a organizar isso, é um organizador mental e ele ah, é um ótimo para contusões musculares. Então, aquela história do se cobrar, daquela história de você ficar tenso, de você ficar rígido. O capim-limão, ele relaxa a sua musculatura. Então, ele age fisicamente na sua musculatura. Obviamente, ele vai relaxar também sua parte aqui cervical e toda essa estrutura mais para cima do nosso corpo. Ele relaxa, a gente consegue relaxar com isso. E para esses casos mais tensos, eu uso uma gotinha de lavanda só para dar uma maciada, que eu falo. Eu sou muito brincalhona aqui no consultório, eu falo que é para maciar a carne, né? Então a lavanda dá aquela amaciada, dá aquela relaxada para que você possa receber isso até de uma forma melhor, de uma forma mais receptiva, né? Né? É o equilíbrio, buscar o equilíbrio ali. Em uma sessão Exatamente. aí de reflexo, estou tão habituada em falar de aroma, quantos óleos essenciais a gente pode usar? Diferente, Ó, né? sim, eu tenho uma linha de pensamento que eu acho que menos é mais. Então, eu uso até 3 óleos. Eu já começo com um, que é quando aquela minha conversinha, que eu já vou massageando o punho, já vou fazendo uma massagenzinha na mão, para o cliente já ir se entregando e já ficar relax, porque tem a música, porque tem o som, tem a música e tem a cor, e tá confortável, e tá agradável, e tem um cheirinho bom, e a gente vai conversando. Então, já começo com um óleo. Eu já consigo identificar nisso tudo o que está precisando. Vou massageando o pé, vou abrindo a musculatura do pé, a gente vai soltando, que às vezes tem uns pés que parecem uma pedra, que a gente precisa soltar com delicadeza. Não adianta chegar com sede ao pote, porque é com delicadeza mesmo que a gente Geralmente, esses solta. pés que são muito duros, as pessoas têm mais dificuldade em colocar para fora, né? Ela fala, mas eu até falo muito, você fala muito, mas é diferente você falar de si e falar pelos cotovelos, né?
Exato. E aí, com isso, dependendo dos pontos que eu for achando, aí eu introduzo mais um ou outro. Ou algum óleo pontual. Se for alguma coisa muito pontual e eu já estou usando três, aí eu só faço a experiência aromática E aí para o no cliente, finalzinho porque ele leva um vidrinho. eu nem. Ele leva um vidrinho que às vezes é um vidrinho assim, só pequenininho, Ele tem um que ele rolão, não tem esse vidrinho? mas geralmente não é o rolão que ele usa, porque é para passar, não é o rolão não, é porque é para passar mesmo, é para massagear o pé. O que eu quero, Milene, é que as pessoas sintam a importância dos nossos pés. A aromaterapia, ela te leva a isso, né? Porque a partir do momento que você massageia, e eu ensino como fazer essa massagem, eu falei, puxa dos dedos para o seu tornozelo, massageia seu pé. E as pessoas lembram, né? Que tem pé. É, porque eles ficam ali tão distantes, né? Pois é. Acha que é só para calçar sapato. Bem isso mesmo. Lu, amei, gente. Uma hora passa muito rápido. Senão a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando. Obrigada. Assim, eu acho que devagarzinho esse papo de segunda está conseguindo alcançar o objetivo, que é mostrar para a população a importância das técnicas integrativas, né? De usar outras técnicas, de se equilibrar todo dia um pouquinho. Então, eu amei, gratidão. Eu vi aí você falar das mãos, de massagear. Semana que vem a nossa convidada vai falar um pouquinho sobre o Curiô, né? A Celi. Então, deve ter tremido nas bases, que eu vi que ela tá aí também. Né? Mas vai ser um papo super divertido. Gratidão mesmo, né? Pela. Eu que agradeço o seu convite, que é irrecusável, Ai, porque eu tenho muita gratidão pelo seu curso. Como você sabe, eu já fiz outros, mas o seu realmente foi o que alavancou essa minha carreira de professora, porque você foi a primeira, você me fez gravar uma aula e foi a primeira vez, e eu gravei 30 vezes para sair uma aula. E eu não tenho como te agradecer a forma tão delicada, e eu acho que é isso que eu tento transferir aqui para os meus atendimentos, é a forma delicada que a gente tem que fazer os tratamentos, né? Que a gente tem que atender, que a gente tem que aplicar a técnica. E você foi tão natural em passar isso para a gente que a gratidão fica eterna, né? gratidão é toda minha. Vocês fizeram assim uma mega virada de chave na minha vida, né? Me fez descobrir algo que nem eu sabia que eu era capaz. Então, a gratidão é toda minha. Aí as meninas estão Eu agradeço, comentando um lá. beijo para todos, obrigado para todos que entraram, que eu fiz um convite para geral e espero que tenha sido proveitoso para todos. Ah, eu tenho certeza que sim, né? Eu falo que não tem como. A gente, pelo menos uma sementinha da curiosidade, a gente consegue plantar aqui. Com certeza. Agora, né? E devagarzinho as pessoas vão regando essa sementinha e vão se descobrindo também, se transformando, assim como nós, né? Obrigada, um beijo para todos Obrigada, ó. e até segunda que vem. Tchau! Beijo. Amei, brigadão, gente, obrigada aí todo mundo que participou, viu? A gente chegou aí a 20 pessoas, eu falo que para uma segunda-feira, 2 horas da tarde, é um número muito grande. Nossa, gratidão aí todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui com a gente.
E segunda-feira não vamos perder a Celi aqui, hein? Não vai perder a Celi. Celi é sensacional. Isso mesmo. Bye, bye. Beijo, gente. Beijo.